Irachai Macê, boa tarde a todos. Está iniciando o programa Mesa Debate Esportivo. Muito obrigado pela audiência. É um programa que se inicia, né, com convidados ilustres, por sinal. Temos aqui Alexandre Arena, Instituto Ana Moser, tá? Temos também aqui o Nicolas De Sico, da Escola de Circo Trupe. E assim, né, pessoal, é um programa que tem variedades, está buscando, né, pessoas de áreas diferentes para estar fazendo essa interação. E antes de iniciar, né, nosso debate, quero estar agradecendo a Camargo Design por ceder as cadeiras aqui para o nosso programa. Inclusive, a Camargo Design tem uma promoção para esse mês. Você comprando 3 rolos de papel de parede, a cola é grátis. Não perca essa promoção, tá? Esse mês é imperdível. E vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso programa. Vamos fazer deixar eles à vontade para, né, explicar sobre o trabalho deles, né? O trabalho que eles desenvolvem, o trabalho que eles fazem. Vamos começar aqui com o Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Roberto? Tudo ótimo. Fala um pouquinho do seu trabalho, Alexandre, para nós. Roberto, é um prazer para a gente do Instituto Esporte e Educação estar aqui com vocês hoje, tendo essa oportunidade de falar de esporte, falar de educação. Eu trabalho no Instituto Esporte e Educação, é uma organização da sociedade civil de interesse público. Ela foi fundada em 2001 pela ex-atleta de voleibol Ana Moser, que é a atual presidente do Instituto. O Instituto tem como vocação levar esporte e trabalhar com esporte para crianças e professores do Brasil. Um esporte um pouco diferente desse de alto rendimento, quer dizer, para poucas pessoas. A ideia do Instituto é democratizar a prática esportiva pelo país, capacitar professores para que esses professores possam trabalhar com esporte educacional e para que a gente possa ter um país com crianças, com jovens, com idosos, enfim, um país que respire esporte, que pratique esporte e que coloque o esporte no dia a dia das suas vidas. Desde 2001, o Instituto desenvolve uma tecnologia, uma metodologia de esporte educacional e essa metodologia ela é disseminada em diversos programas que o Instituto realiza hoje. A gente tem um programa chamado Rede de Parceiros Multiplicadores de Esporte Educacional, com financiamento da Petrobras. São 6 centros de referência esportiva pelo país, regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A gente tem um outro programa chamado Caravana do Esporte, que viaja a diversas comunidades brasileiras, a diversos municípios, comunidades com baixo IDH, em desenvolvimento humano, e baixo IDI, também levando esporte para crianças, atendendo crianças, fazendo formação de professores e mexendo com políticas públicas para continuidade. Esse programa é uma parceria com a ESPN Brasil e tem a chancela do Unicef e tem diversos financiadores também. Um outro programa de formação de professores da rede pública, que está também espalhado por diversas regiões do país, e um programa de atendimento direto de crianças que nós chamamos Rede de Núcleos, que tem núcleos em São Paulo, na periferia de São Paulo, enfim, e no Rio de Janeiro. O 5º programa do Instituto chama Cidades da Copa, que é um programa de discussão do legado da Copa do Mundo no Brasil. A gente discutiu com várias esferas de governo estadual e municipal e propôs para todas as cidades brasileiras uma construção de um legado sobre Copa do Mundo, sempre na perspectiva de que o esporte é bom quando ele é para todos, quando ele chega para todas as crianças, quando ele está presente nas escolas e quando ele pode ser absorvido e praticado por todos os brasileiros. Perfeito, Alexandre. Vamos agora com o Nicolas. Fala um pouquinho do seu trabalho, Nicolas. Obrigado, Roberto. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui no vosso programa, tá? Bom, eu tenho uma escola de circo aqui na cidade de Guarulhos, tá? Com atividades circenses para todas as idades, a partir de 3 anos, tá? Até os adultos, tá? Na verdade, até onde o nosso corpo e a vontade da prática da atividade física permitir, tá? Não é uma escola onde a gente visa o rendimento esportivo, e nem muito menos, né, a formação de futuros artistas, salvo se alguém tiver alguma predisposição diferente e se destacar, a gente também pode fazer alguns encaminhamentos, né? A trupe ela foi inaugurada em outubro do ano passado, tá? Uma escola recente, tá? E é onde a gente ensina, além das artes circenses, também a prática do yoga, a prática das artes marciais também, né? Do jiu-jitsu e do muay thai dentro da própria escola, tá? E é onde a criança, falando um pouco da criança, né? Ela vai desenvolver todas as habilidades dela, motora, física, a parte de inclusão social é muito interessante também, né? Porque a gente consegue
trazer a criança para dentro de um aspecto de inclusão social, onde ela vai trabalhar com equipe e aquela diferença que acaba acontecendo por conta de uma classe social. Lá dentro da escola de circo isso não acontece, tá? Para os adultos, a prática, para quem não gosta muito de academia, é uma opção bem interessante, porque a gente consegue trabalhar o corpo inteiro, né, nas atividades circenses. Tá? Um dos objetivos que a gente tem aqui de criar essa escola é dar a oportunidade para o cidadão guarulhense de ter esse esporte, porque não existe academia nem escola de circo em Guarulhos. Então é uma oportunidade para as pessoas estarem conhecendo um pouco da arte circense, dos benefícios que o circo traz no aspecto social, no aspecto afetivo, no aspecto motor, no aspecto psicológico, tá? Temos N benefícios aí que a gente consegue estar trabalhando e também cultuando o corpo, desenvolvendo a arte, tá? Nós também, na escola, a gente desenvolve pequenas apresentações que nós chamamos de cabaré, onde os alunos apresentam para os pais e para os familiares o que ele vem aprendendo durante o ano nos seus cursos, né? Uma forma, né, deles exporem toda a evolução da prática circense. E eu convido a todos para lá conhecer a nossa escola, que é a Trupe, tá? E vocês estão todos convidados para lá conhecer. Perfeito, Nicolas. Então vamos dar início ao nosso debate, né? E vamos fazer algumas perguntas, né, em cima, né, de algumas situações assim, né, cotidianas do próprio trabalho deles também. E especificamente, né, a gente vai enfatizar muito trabalho de base, trabalho com a criançada. E, geralmente, quando a gente fala de esporte, tem uma mística que é assim, a gente só fala no termo adulto, mas a base geralmente começa da criançada. Claro que o esporte é multidirecional. Você tem crianças, tem jovens, tem adultos, tem, né, pessoas de terceira idade, mas o ideal também é você atingir a massa. E claro que a base é sempre onde se inicia. Vou fazer uma perguntinha aqui, a gente vai debater sobre essa questão. Vamos lá. Como é visto o incentivo do esporte por parte do governo hoje? Quais as melhorias e o que precisa ser melhorado? Vou começar com o Alexandre. Olha, o Brasil é um país que começou a falar de esporte, né, e colocar isso em pauta há pouco tempo. É um país jovem em infraestrutura, é um país jovem em tantas outras questões e é um país jovem também em esporte. É um país que falava de esporte para poucas pessoas, né? E muito pela questão da saúde, quer dizer, porque as pessoas também começaram a mudar os seus hábitos alimentares, porque as pessoas também começaram a mudar o seu jeito de viver. O Brasil era um país essencialmente agrícola, como a grande maioria dos países, e passou a ser um país mais urbano, então as pessoas migraram das comunidades rurais para as cidades. Isso tudo teve um impacto direto na vida das pessoas. As pessoas deixaram de se movimentar, as pessoas passaram a ser mais sedentárias. Junto com isso, quer dizer, com essa virada das pessoas saindo do campo e vindo para a cidade, você teve uma democratização da comida. As pessoas passaram a ter mais acesso à comida. A comida ficou... A gente teve o processo industrial, então as pessoas tiveram mais oportunidade de comer coisas. E não necessariamente comer coisas boas, mas elas tiveram a oportunidade de comer mais, principalmente os brasileiros, com essa mudança econômica que a gente teve nos últimos tempos. E essa mudança dos hábitos alimentares, ela veio junto com uma virada também na qualidade do alimento, quer dizer, deixou-se de comer coisas boas, de comer arroz e feijão, para se comer mais produtos industrializados. E isso, sedentarismo, junto com inatividade física, produziu e está produzindo um impacto de saúde na população. Quer dizer, as pessoas passaram a ter sobrepeso. O país hoje, o Brasil hoje, é um país que tem mais de 30% das pessoas com sobrepeso, as últimas pesquisas mostram isso. E aí, junto com a saúde, junto com o esporte de rendimento, quer dizer, começou-se a falar mais de esporte. E uns falavam que era para a gente construir atletas, outros falavam que a gente precisava ter mais saúde, mas a ideia é que se começou a falar mais de esporte. E se começou a falar mais de esporte, então se começou a olhar mais para quem faz esporte, para professores, para infraestrutura, para política pública, e nós ainda precisamos avançar muito. Hoje, em muitas metrópoles, criou-se algumas praças, alguns bosques,
a famosa academia, né? Academia aberta que eles falam, né? Que são academias que as pessoas vão lá, se exercitam. E eu, né, vou perguntar para eles o que eles acham disso. Se é o suficiente, se tem que ter algum acompanhamento de um profissional, se depende de mais recursos para fazer isso, ou é o suficiente, só essas academias populares. O que você acha, Alexandre? Você falou uma coisa bacana, Roberto. A gente no Instituto, a gente fala muito sobre esporte educacional. O esporte educacional, teoricamente, quer dizer, o que a gente acredita é o esporte que deveria estar na escola e que deveria proporcionar às crianças aprender a praticar esporte. A gente nasce com a vocação para o movimento. Somos seres humanos com vocação para nos movimentar. A nossa relação com o mundo é pelo movimento. A gente faz tudo se movimentando. A escola deve ser, ou deveria ser um lugar que nos ajudasse a avançar nessa relação com o mundo, como nos ajuda, ou deveria nos ajudar com relação às outras questões corporais ou mentais, como a gente fala, matemática, história, geografia. Então, na escola, que é o que o nosso povo humano decidiu escolher alguns conteúdos para colocar num espaço e dizer o seguinte: olha, nossas crianças precisam aprender isso que o nosso povo decidiu que é necessário aprender. Uma dessas questões que o nosso povo decidiu é esporte, ou educação física, ou cultura corporal, enfim. Então, teoricamente, deveria ser na escola que as crianças deveriam aprender a praticar esporte, a lutar, a dançar, a praticar ginástica, enfim, a fazer diversas atividades relacionadas ao movimento. Ora, se eu estou na escola e eu aprendo a fazer diversas jogar, brincar, praticar esporte, me divertir, dançar, enfim, e eu crio gosto por aquilo, e eu vou caminhando na escola e necessariamente vou me tornando mais velho e vou sair da escola um dia, vou para o mercado de trabalho. Se eu aprender tudo isso e aprender a gostar de fazer essas coisas, quando eu me tornar adulto, eu posso ter dois caminhos. Ou eu vou caminhar para fazer esporte de rendimento, se eu me descobrir como um talentoso, se eu tiver oportunidade, ou se eu não me descobrir como talentoso, ou não tiver oportunidade, enfim, não tiver aquele conjunto de habilidades necessárias para ser um esportista de alto rendimento, eu vou caminhar para o esporte de lazer. E é nessa caminhada que eu vou encontrar as praças, os parques, que você está dizendo. Se nós tivermos uma estrutura de educação, uma escola capaz de preparar crianças ou de proporcionar para crianças aprendizagem sobre esporte, atividade física, e que isso for gostoso, necessariamente nós vamos ter praças e parques ocupados. Enquanto isso ainda for difícil, ou a gente ainda estiver engateando nesse espaço, a gente vai ainda precisar de que um médico escreva na receita, vá fazer caminhada. Quando a gente tiver um povo realmente educado do ponto de vista da atividade física, esse nosso povo, como diria Paulo Freire, vai ter a consciência de que aquilo que a gente faz como atividade física é importante para mim, para a minha vida, para a minha sobrevivência. Então, é legal a gente construir os espaços, mas paralelo a isso a gente tem que educar o povo para ocupar esses espaços e para ver se a atividade física é mesmo importante para eles incorporar nas suas vidas. Perfeito. E você, Nicolas? O que você acha? Eu acho fundamental ter esses espaços, né? Porque para muitas pessoas este é o único local para ela ter uma vivência diferente, né, de uma atividade fora do cotidiano dela, seja dentro de um colégio, tá? Ou seja mesmo na rua que ela brinca ali na vila onde ela sempre morou, né? Quem tem oportunidade ainda de brincar na rua, tá? É comum, né? Eu moro em Guarulhos a minha vida inteira, né? Eu sou de Guarulhos e eu já vi alguns parques, né? Que tem esses tipo de materiais, e é curioso você ver que a criançada realmente ela tá indo lá, ela brinca. Se tá errado ou se tá certo, não é isso a questão, mas é legal você ver que eles estão se movimentando. Gera o interesse, seja da criança ou até mesmo dos idosos, que você consegue ver bastante, né? Participando utilizando esses equipamentos, né? Então tem o que gira, né, para você balançar sua cintura, o outro para você movimentar os seus braços. Então, assim, eu acho que é importante, mas também reforço o que o colega falou, dessa base vir lá de trás para a gente introduzir, né, no cidadão, nas crianças, a importância da atividade física, seja com rendimento, seja pela saúde, mas que o nosso corpo ele tem que se movimentar, né? Nosso corpo ele é uma máquina,
Então, nós temos que fazer a manutenção dessa máquina, né? E utilizar esses espaços, eu acho que é um ponto de partida para muita gente que não tem oportunidade, muitas vezes, de pagar uma academia, ou ter, né, ser sócio de algum clube, ou ter um personal. Eu acho que o espaço está lá e de uma forma recreativa eu acho que é válido e tem que realmente usufruir desse poucos espaços que a gente tem. Perfeito. O interessante é isso, o esporte ele tem que ser de todos. Não só da elite, só de quem tem condição, mas tem que ser para todos, para ter o acesso. Como foi dito agora, a educação é a base de tudo. Eu só vou entrar para os comerciais e logo a gente volta. Vamos lá. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Estamos de volta aqui com o programa Mesa Debate Esportivo. Vamos iniciar agora algumas perguntas específicas para cada convidado, né? E vamos ver o que eles vão achar. Né? A gente pode debater também algumas perguntas, mas vamos trabalhar mais especificamente agora algumas delas. Vou começar aqui com o Alexandre. Alexandre, qual a importância da prática esportiva enquanto educacional, né? Sem o aspecto da disputa? Esporte é uma possibilidade das crianças viverem juntas, né? A gente não nasce nem mais nem menos cooperativo e também não nasce nem mais nem menos competitivo. A gente é mais competitivo à medida que a gente vive num mundo com mais competição ou mais cooperativo à medida que a gente vive num mundo com mais cooperação. Depende do mundo que a gente vive, a gente é estimulado a isso. Então, para as crianças, praticar esporte é ter a oportunidade de conviver com o colega da escola, o colega da rua. Esporte para criança é brincadeira. Então, ter a oportunidade de brincar é ter a oportunidade de resolver problemas que a brincadeira causa. E em resolvendo problemas que a brincadeira causa, eu vou aprendendo também que hora eu falo, hora eu escuto, hora eu me coloco, hora eu tenho que escutar o que o outro está dizendo e assumir outro tipo de responsabilidade. Eu aprendo que decisões são tomadas no coletivo, quer dizer... o esporte, a brincadeira, o jogo para criança, ele tem várias questões que fazem parte daquele universo. Então, quando as crianças brincam, quando elas fazem esporte, elas têm muita oportunidade de aprender. Aprender sobre convivência, aprender sobre regras, aprender sobre respeito, aprender sobre cooperação, aprender sobre competição, aprender sobre fraternidade, aprender sobre valores. Essas questões, elas aparecem no universo da criança de uma maneira natural. Quando a gente leva isso para a escola, o professor pode utilizar disso para poder torná-las ou mais competitivas ou mais cooperativas e, enfim, e nesse mais ou menos a gente vai aprendendo a se educar e vai aprendendo a brincar mais e, enfim, e vai se desenvolvendo como pessoa. Perfeito, Alexandre. E agora a pergunta que todo mundo quer saber, que é a pergunta que direciona tudo aqui. Qual o futuro do esporte no Brasil? O que vocês acham? Que é um futuro brilhante, um futuro obscuro? Porque assim, né, pessoal, o esporte no Brasil, vendo pelo lado potencial, temos muitos atletas aqui que se destacam, né, atletas que são campeões olímpicos, campeões mundiais, mas a gente sabe que o que falta mesmo é o quê? É o apoio, né? Não só a nível, assim, né, pessoal, a nível olímpico, a nível potencial, assim, a mundial, brasileiro, mas a nível também de comunidades, fazer um trabalho, né, de base, alcançar todas as massas. E aí eu vou perguntar para eles agora o que eles acham disso, o futuro do esporte no Brasil. O que você acha, Alexandre? Sabe, Roberto, a gente está no Instituto já desde 2001 trabalhando com esporte, né? E percorrendo o país, né? Isso tem uma coisa que a gente aprendeu com a Ana Moser, é que
a gente precisa olhar para o futuro, mas para a gente conseguir construir um futuro, a gente precisa fazer hoje. Então, o futuro para a gente, ele existe, mas ele também é o hoje. Então, o que a gente faz hoje pelo esporte no país? Quer dizer, e como é que o que a gente faz hoje ajuda a construir o futuro? Uma coisa que a gente aprendeu andando pelo país o esporte é um direito brasileiro. Está escrito no artigo 217 da Constituição Federal. É um direito constitucional. E existe uma lei que regulamenta esse direito, que é a Lei Pelé, e que divide o esporte no Brasil em esporte de rendimento, esporte de lazer e esporte de educação. E existiram outras leis que também dizem, por exemplo, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que o esporte é um direito da criança, toda criança tem direito a brincar, praticar esporte e se divertir. Então, o que nós, como sociedade civil organizada, fazemos hoje é reivindicar um direito do brasileiro. E nós aprendemos que só existe direito se houver reivindicação, se tiver organização, mobilização da sociedade. Então, nós como organização da sociedade civil de interesse público, que é o que nós somos, quer dizer, nós temos recursos públicos e privados, mas o nosso fim é público, nós mobilizamos pessoas para pensar esporte como direito, nós capacitamos pessoas para que essas pessoas incorporem isso no seu dia a dia e levem isso para os seus alunos. E nós criamos um grande movimento para que isso seja um direito realmente de todo brasileiro. Agora, só vai ser um direito o dia que o governo fizer a parte dele, que a iniciativa privada comparecer com a parte dela e que a sociedade civil também comparecer com a parte dela. Isso tudo é um organismo que funciona junto. Nós avançamos muito, eu sou um sujeito bastante otimista com o que nós temos feito esporte pelo Brasil. Nós temos muitos desafios de políticas públicas, de investimento, de capacitação de professores, mas eu acredito muito que a gente vem caminhando para isso. Agora, o nosso marco regulatório do nosso setor vai ser o dia que a gente conseguir construir o nosso Sistema Nacional de Esporte, como a gente tem o SUS na saúde, que a gente tem um Sistema Nacional de Esporte com previsão de recursos das federações, das confederações, das organizações, e quando tudo isso começar a se articular junto para que o esporte aconteça de maneira orgânica e de maneira sistematizada. A gente está no caminho, muito já foi feito, mas eu acredito num futuro promissor e que a gente, há 20 anos atrás, talvez nem estivesse aqui falando sobre isso. Então, as portas estão se abrindo. Agora, se nós não fizermos a nossa parte como sociedade civil organizada, como meio de comunicação, aí vai ficar sempre o futebol de alto rendimento, o esporte de alto rendimento, e as pessoas vão continuar olhando para esporte como se fosse do outro e não fosse de mim. Perfeito. E aí, Nicolas? É uma pergunta que dá pra gente ficar falando aí, né? Discutindo, debatendo e trocando ideia aí durante muito tempo, tá? Mas eu acredito que a gente está no caminho, tá? Como eu disse, né, na outra resposta, é um caminho árduo, longo. Eu acho que o Brasil ele está já começando a ser visto com outros olhos, sim, né? Infelizmente a gente ainda depende de muitas, né, como a organização, né, do colega que onde o Alexandre, né, trabalha, de onde ele participa, outras pessoas, né, muitas vezes vêm de uma ordem privada, né, todo esse impulso para, seja numa pequena comunidade, né, seja algum centro esportivo grande, né, então isso ainda vem, é muito pequeno da onde vem esses recursos, né, de questão de investimento, né, de infraestrutura, desde a formação do professor. Então eu acho que com essas pequenas ajudas tudo está sendo mudado, né, a passos de formiguinha, mas está acontecendo essa mutação, ok? E eu acho que o Brasil ele tá caminhando, está progredindo, está caminhando, né? Eu acho que as crianças que estão vindo agora já é tudo diferente, desde a parte da tecnologia, do acesso delas. Eu acho que o esporte também está vindo, as cabeças estão mudando. Eu acho que a briga pelos nossos direitos, como você disse, né, que eu nem sabia disso, é um direito, né, constitucional, isso daí. Então eu acho que as pessoas vão começar a brigar cada vez mais por isso, conhecendo mais, né, o nosso direito como cidadão. E eu acredito que a gente dar base na educação para conhecer esses direitos e a gente cada vez mais poder argumentar e questionar os nossos direitos, inclusive no esporte, né? Que eu acho que faz parte da saúde, né? Faz parte da formação do cidadão e ele está incluso em toda a sociedade no geral. Excelente. Uma consideração final, pessoal, assim,
o esporte, né, ele tem que ser visto como algo massivo. Como assim? Às vezes a gente acaba jogando em cima do governo, em cima do privado. Não, todo mundo tem que se mobilizar. Acho que para ter um crescimento, tem que ter também a conscientização de todos. Não é de jogar a culpa só em alguém. Eu acho que se todo mundo, né, mover um bloquinho, se levanta um press, levanta o que for. Mas tem que ter iniciativa de todos também. Acho que seja um passo, né, que pode ser dado. O esporte cresceu muito, né, como já falaram aqui. Realmente é visível. Claro que assim, né, muitas arestas têm que ser paradas ainda, mas eu acho que dentro de anos atrás, 20 anos atrás, como o Alexandre falou, mudou muita coisa. E tem que ser otimista mesmo em cima do esporte. Não achar que, não, o esporte vai crescer por si só. Depende de todo mundo. Isso que vai, né, causar o boom e vai, né, criar uma sociedade mais cuidadora, né, da sua saúde, e também vai ter o esporte como algo, né, que vai fazer parte do seu dia a dia. E quero agradecer a todos aí pela audiência. Muito obrigado, Alexandre, Nicolas, pessoas muito inteligentes, bons argumentos, sabe? Só acrescentou, tá? Muito obrigado mesmo a eles. E isso aí, pessoal. O programa Mesa Debate Esportivo, mês que vem tá de volta, com novos convidados, sempre acrescentando para vocês. E é isso aí. Muito obrigado, até logo e sayonara. Obrigado.